Vou deixar um vídeo aqui para uma moça, uma irmã, que ela pediu para mim escrever o capítulo da Bíblia que indica onde fala da crucificação, onde Jesus foi enterrado, que hoje lá em Jerusalém é a igreja construída, uma igreja do Santo Sepulcro. Mas eu quero dizer para a irmã que a Bíblia não fala que ali tem a igreja do Santo Sepulcro, né, irmã? Nós temos que ler livros. A palavra, a Bíblia, ela é mínima escrita, ela só fala o necessário, porque senão não coberia tudo que foi descoberto dos apóstolos, dos servos de Deus, numa Bíblia. Então, a igreja do Santo Sepulcro, a Bíblia fala assim, eu vou ler o capítulo onde fala que Jesus foi crucificado, você já sabe, morto, ressuscitou no terceiro dia. Mas quando ele foi morto, ele foi enterrado num lugar chamado Caveira, que o José de Arimateia foi, comprou o corpo dele, pediu e enterrou ali numa sepultura particular de José. Mas a igreja do Santo Sepulcro, os livros escritos que tem as histórias bíblicas, tem vários livros. As pessoas elas não têm uma data certificada. Uns falam a partir do ano 300, outros falam 335, outros falam em 326, que foi construída no local ali, aonde eles, nas pesquisas, identificaram lá uma montanha, que realmente ela tem a face de uma caveira, e então eles acreditam que ali foi a sepultura de Jesus. Então eles construíram uma igreja chamada a Igreja o Santo Sepulcro. Só que é a igreja cristã. Mas nós temos que entender que antigamente, antes de entrar as heresias nas igrejas, as heresias são o quê? Os costumes. Queimar vela, fazer imagens dos apóstolos, passar a idolatrar imagens, eles vender, como fala lá, eles diz que se você não pagasse aquelas coisas, as indulgências, você iria para o purgatório. Então aí, quando entrou essa heresias na igreja, começou a fazer aquilo que Deus condenava, adorar imagens, queimar vela, orar os mortos, essas coisas, fazer imagens e adorar, a igreja passou a ser contaminada. Ela não ficou mais sendo a igreja pura de Jesus. Ela passou a ser uma igreja herege. E aí foi quando Deus levantou aquele homem, o Lutero. Ele era para ser um padre alemão, estava estudando, e ele descobriu a verdade na Bíblia. Porque as Bíblias só era para a igreja, não tinha Bíblias. E Deus ali, usando Lutero, passaram a chamar o quê? De protestante, aqueles que criticavam, protestavam contra as ordens que a Igreja Católica passava. Então, se tornaram protestantes. Eu me lembro, criada na igreja desde pequena, uma vez uma vizinha católica falou para mim: ai, vocês são protestantes. Aí eu me levantei assim, meu rosto tinha uns 7, 8 anos. Eu não entendi aquilo que ela falou. Mas a minha mãe começou a me ensinar, lendo a Bíblia, mandando eu ler a Bíblia. Aí eu fui compreender o que era ser protestante. Protestar, você protesta contra alguma coisa que você não concorda. Você pode protestar quando eu ou qualquer pessoa falar alguma coisa e você acha que não está certa. Como você pediu um vídeo querendo saber onde está escrito. Está escrito onde Jesus foi enterrado. Mas não está escrito aonde está a igreja. Quero te deixar bem claro isso. Vamos lá. Mateus, vamos voltar aqui, 27, capítulo, vou começar do 32. Eu gosto de ler. Talvez é isso, né? Que Satanás, ele tem raiva de mim, porque os tolos não entrarão no reino de Deus. A Bíblia fala quando nós aqui não podemos ser tolos, nós erramos por não conhecer as Escrituras. Quando a pessoa não tem leitura, ela ouve, ela se torna sábia. Então tem muitos irmãos e milhões de pessoas que nunca estudaram, são sábias, já estão na glória com Deus porque foram sábias.
Então, aqueles que muito acham que são alguma coisa, odeia quando se ouve a palavra de Deus, porque são verdadeiros tolos. Mas a verdade de Deus é necessário ser pregada. Aos que se julgam sábios e são os tolos, e aos simples, para que eles cresçam em conhecimento. Mas a minha irmã, não, você é sábia, você quis aprender e vai aprender. E quando saíam, encontraram um homem sireneu chamado Simão, a quem constrangeram levar a cruz, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assentados o aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram a escrita de uma acusação: Este é o Jesus dos judeus. Este é o Rei dos judeus. O crime que ele foi acusado era esse, que ele se dizia Rei dos judeus. Foi essa acusação que o povo judeu levaram para que Jesus fosse condenado. E a palavra aqui diz: louvado seja Deus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça, e dizendo: Tu que destrói o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, dizia: Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e nós acreditaremos. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque dizia: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, a hora nona. Estou lendo bem rápido, você pode observar, mas dá para entender. Para um bom entendedor, uma palavra basta: a morte de Jesus. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. A tua resposta aqui, irmã. E vinha já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que estava seguindo. Esse homem, José, ele estava seguindo quando Jesus estava carregando a cruz, quando ele estava levando a cruz. Então veio José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus, e esse homem foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fora dado. José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o colocou no seu sepulcro. Ele enterrou Jesus no sepulcro da família dele, José de Arimateia, que havia aberto em rocha
em rochas. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente, né, do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos que aquele enganador vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Aqui fala, estava ali Maria Madalena, aí Maria, aí outras Maria, né, assentado de frente do sepulcro. Elas não estavam ali conformadas, né, com a morte de Jesus. E no dia seguinte Jesus morreu o quê? Era depois do pôr do sol. Aí sábado era o dia da preparação, né? E no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os príncipes e os sacerdotes, fariseus, né? Porque tipo, a religião de Jesus não guardava o sábado, dizendo que lembrou, né? Ainda ofenderam Jesus. Os filhos de Satanás, eles vão sempre nos ofender, porque se nós somos seguidores de Jesus, falando a verdade de Jesus, se nós estivéssemos aqui falando de coisas que satisfaria a carne deles, o pecado deles, para eles dar gargalhada, rinchar os seus dentes, continuar nos seus pecados, nos seus adultérios, nas suas feitiçarias, nas suas homossexualidade, nos seus roubos, nas suas pedofilia, nos seus enganos, ele estaria dando gargalhada, porque o pai deles, que é Satanás, o mentiroso, os fortalece. Mas quando nós estamos aqui fazendo a vontade do nosso pai, é com humilhação, é com luta, é com gemido inexprimível. Mas Jesus falou: não os temais, porque eles podem matar o corpo, mas eles não têm poder de matar a nossa alma. Amém? E ali dizendo, lembramos-nos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Mas Jesus não era enganador. E o mundo está aí por causa da morte de Jesus ainda, porque senão, se Jesus não houvesse cumprido a palavra, não tinha como o mundo ainda existir. Deus já havia lançado fogo, como fez em Sodoma e Gomorra. Mas é necessário nós padecer como Jesus padeceu, anunciando a verdade. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os discípulos dele vão de noite e furtem o seu corpo e digam ao povo que Jesus ressuscitou. Porque o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tende a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Elas não puderam ficar ali porque era sábado. Quando o sábado entrou, passou o sábado, entrou já o 3º dia, sendo domingo, eis que elas foram ali entrar, elas queriam ali entrar no sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Os guardas desmaiaram do poder de Deus quando enviou seu anjo para abrir a porta do sepulcro. Então eles não viram nada. Mas o anjo, respondendo, disse a mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Quando isso aconteceu, dele remover a pedra, Jesus já havia sido ressuscitado e a pedra estava colocada no lugar. Quem expulsou a pedra, quem afastou a pedra foi o anjo do Senhor. Então os guardas estavam lá fora, achando que Jesus estava lá dentro. Elas estavam lá fora achando que Jesus estava lá dentro. Não. Deus simplesmente fez o anjo descer, empurrar a pedra e revelar que Jesus já estava ressuscitado. E ele falou para elas: ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. A palavra fala que elas queriam entrar lá no sepulcro,
pegar perfumes, passar no corpo ainda de Jesus, mesmo morto lá em volta do lençol. Mas elas pensavam, mas como nós vamos empurrar essa pedra, que era super pesada, pedra que talvez tinha que ser muitos homens, e o Senhor já havia ressuscitado. Então Deus desceu o anjo, fez o anjo empurrar a pedra e ainda mandou elas entrar lá dentro e ver o lugar onde Jesus estava. Então louvado seja Deus, minha irmã, aqui está a palavra que fala aonde Jesus foi enterrado. Ele foi enterrado num lugar chamado Caveira, que era de propriedade de José de Arimateia. E a igreja do Santo Sepulcro não está escrita na Bíblia, é claro, né? Então, como você falou que você não sabia, eu quero dizer para você, a partir de agora você está sabendo que a igreja do Santo Sepulcro, ela foi criada depois do ano 300, não dizem por certo, uns falam 335, outros falam 326, depois de Cristo, no local chamado Caveira, que tem uma montanha, eles identificaram que ali foi o local onde José de Arimateia enterrara Jesus. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes, porque o povo sempre entra em debate, né? E nós não estamos aqui para debate, nós estamos aqui para aprender. E na realidade também não importa aonde Jesus foi enterrado, porque ele não está lá. Não tem osso dele lá. Ele está com o Pai, sentado à direita de Deus, onde eu e você, minha querida irmã, nós vamos estar ali. Logo, logo, porque breve Jesus voltará.